Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros. Vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre o livro de Cantares. E antes eu quero falar alguma coisa a mais para você do que eu já comentei ontem acerca da importância do corpo humano na Bíblia. Muitas famílias cristãs acabam vendo a sexualidade de uma forma equivocada ou pecaminosa por causa da influência da filosofia grega, da filosofia pagã no cristianismo. A filosofia pagã ensinava, especialmente o chamado dualismo, era uma filosofia que via o corpo humano como sendo mal em si mesmo e o espírito era algo bom. Então o dualista ensinava, por exemplo, que por ocasião da morte, o corpo humano, na verdade o espírito, se libertava do corpo. Esta visão negativa do corpo contribuiu para que demais distorções sobre o assunto surgissem inclusive no meio cristão. Por exemplo, se o corpo é essencialmente mau, então o prazer sexual é pecaminoso. Porém, quando você vai para o texto bíblico, você percebe que isto é uma heresia. E nós precisamos, amigo ouvinte, trabalharmos a nossa mente com a ajuda da Bíblia e algumas pessoas até mesmo com a ajuda da psicoterapia para mudar esta visão acerca do corpo humano e da sexualidade. De acordo com a Bíblia, o corpo não é a prisão da alma ou inferior. De acordo com a Bíblia, o corpo é o templo, o santuário do Espírito Santo. Veja, a visão é totalmente antagônica. 1 Coríntios 6, 19 e 20 diz o seguinte: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Esse texto fala que o nosso corpo foi comprado através da morte de Jesus Cristo. Jesus deu a sua vida para nos resgatar para Deus. E ao mesmo tempo esse texto diz que o corpo é santuário do Espírito Santo e é considerado sagrado. Por isso o material, amigo ouvinte, é bom. A sexualidade é um presente de Deus. Presente que Deus deu para os nossos primeiros pais, logo no início da criação deles. Porque em Gênesis 1:28 Deus disse que eles deveriam crescer e multiplicar, ou seja, por meio do sexo. E o livro de Cantares é uma contribuição extraordinária para você e eu mudarmos esta compreensão distorcida que acabamos aprendendo culturalmente acerca do corpo humano. Se você separar um tempo e estudar com seu cônjuge estudar o livro de Cantares, especialmente algumas versões, por exemplo, Nova Versão Transformadora, Nova Versão Internacional, essas traduções mais coloquiais, elas vão ajudar você a entender e muito a riqueza de detalhes para uma vida conjugal satisfatória que encontramos no livro de Cantares. Por exemplo, em Cantares, no livro de Cânticos, no capítulo 1, versículo 2, você já percebe aqui o verdadeiro romantismo e o valor que um dava para o corpo do outro. Eu vou ler aqui para você o que está em Cantares, ou Cânticos dos Cânticos de Salomão, capítulo 1, versículo 2, que diz o seguinte: beija-me com os beijos de tua boca, porque melhor é o teu amor do que o vinho. Você percebe aqui uma verdadeira intimidade e um verdadeiro valor que é dado ao corpo do outro, porque a pessoa queria receber os beijos em sua boca. Você percebe, por exemplo, nos capítulos 4 e 5, uma exaltação do corpo um do outro.
Salomão, no capítulo 4, ele exalta os olhos da esposa, os cabelos, ele elogia os dentes, ele elogia os seios dela, ele elogia os lábios, o pescoço. Ou seja, do capítulo 4, do verso 1 ao 5, ele elogia a sua esposa por inteira. Você percebe a visão positiva que a Bíblia tem do corpo e da sexualidade? E no capítulo 5, na verdade no mesmo capítulo 4, só que do verso 6 em diante, você vê o elogio por parte da esposa ao corpo do marido. Você percebe que ela elogia as pernas dele, os lábios, elogia tudo, mostrando o quê? Que Deus valoriza o corpo humano e que o casal tem que se sentir livre para comunicar aquilo que gosta. Um dos grandes desafios para os casais é a comunicação de maneira aberta a respeito da sua intimidade, pois os casais devem, com urgência, treinar essa capacidade de expressarem-se melhor sexualmente e de elogiarem um o corpo do outro, porque isso é muito importante para dar um tempero muito especial à sexualidade. Ou seja, a Bíblia, o livro de Cantares, convida a você, mulher, se sentir mais à vontade em falar sobre sua intimidade com seu marido. E a Bíblia convida a você, homem, a se sentir mais à vontade para falar sobre a sua intimidade com a sua esposa. Obrigado por sua companhia no Lições da Bíblia. Amanhã vamos continuar o nosso estudo. Um abraço e até lá. Você ouviu Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros.